Ela subiu as escadas do cadafalso e, ali, de pé, naquela manhã fria de fevereiro, Jenny falou brevemente ao pequeno agrupamento presente e fez questão de que soubessem que ela morreria como uma cristã genuína, dizendo: busco ser salva por nenhum outro meio, além da misericórdia de Deus, no sangue de seu único Filho, Jesus Cristo. Então, ajoelhou-se e recitou o Salmo 51. Estas foram as últimas palavras de Jenny Gray, uma mártir da Reforma Protestante. Ela foi decapitada aos 16 anos de idade por professar a fé cristã, porque ela não negou os princípios bíblicos da Reforma Protestante, que eram contrários aos princípios da fé católica naquele momento. Ela faleceu, foi-lhe tirada a vida em 1554. No próximo dia 31 agora, nós celebramos 507 anos da Reforma Protestante, considerando o ano de 1517, que foi quando Martinho Lutero fixou suas teses na porta da catedral, e este foi o marco da Reforma Protestante. Mas é interessante que sempre que nós falamos em Reforma Protestante, nós nos lembramos dos grandes reformadores, dos grandes homens que fizeram essa reforma. Martinho Lutero, João Calvino, Knox. Mas nós nunca lembramos dos nomes das mulheres reformadoras. Aquelas grandes mulheres que defenderam a sua fé, que agiram, que tiveram atitudes para defender a Reforma Protestante, seja escrevendo, seja enfrentando os bispos, seja enfrentando reis, seja enfrentando o que fosse necessário para professarem sua fé e para que a fé legítima, de acordo com a Escritura Sagrada, fosse difundida na Alemanha, na França, na Inglaterra e em outros tantos lugares. A gente não consegue se lembrar de Árgula von Grumbach. A gente não se lembra de Maria Dentier, Olímpia Morata, Catarina Parr, a própria Jenny Gray, Anne Askew, Joana IV de Navarra. A gente não se lembra de Renata de Ferrara e nem Margarida de Navarra. Algumas das grandes mulheres que, juntamente com os grandes homens, fizeram a Reforma Protestante. Isto sem mencionar as próprias esposas dos reformadores. Eu gostaria de poder contar neste vídeo a história de algumas dessas mulheres, porque são histórias lindas, são histórias tocantes, são histórias inspiradoras. Mas assim, é apenas um vídeo, e um tempo de um vídeo a gente não tem tempo para isso. Então eu reservei esse momento porque nas histórias dessas mulheres eu tenho duas coisas que me marcam muito e eu queria compartilhar com você. Todas essas mulheres, elas têm em comum que lutaram para professar o cristianismo puro e o cristianismo verdadeiro. Elas não só lutaram contra as ideias ou contra as imposições da Igreja Católica, mas elas estavam de fato lutando a favor, estavam lutando em prol de uma causa maior, que era fazer o cristianismo puro, legítimo e verdadeiro prevalecer. Mas essas mulheres, elas tinham uma luta dupla. Enquanto os reformadores lutavam apenas pelas reformas em si, pelo evangelho legítimo, para que o evangelho fosse divulgado a todos, tivesse todos acesso a ele, elas lutavam por isso, mas elas tinham que lutar contra a cultura da época. Porque naquela época, mulheres não podiam falar, mulheres não podiam se manifestar, e muito menos as mulheres podiam professar o evangelho, podiam ser pregadoras. E então elas lutaram, inclusive contra os próprios reformadores, porque até estes reclamavam e pediam que elas se calassem, mesmo que elas estivessem desenvolvendo, falando, escrevendo
e defendendo o mesmo cristianismo, o mesmo protestantismo que eles estavam defendendo. Tem uma situação interessante que em uma dessas mulheres, Calvino é chamado, porque ele diz: venha calar esta mulher, porque isto vai nos envergonhar a nós reformadores. Imagina, temos uma mulher pregando a palavra. Então era uma dupla luta que elas tiveram naquele momento. Mas vou dizer uma coisa, elas não se calaram, elas não se intimidaram, porque elas entendiam que o sacerdócio, que a obrigação de defender e divulgar a palavra de Deus era uma obrigação de todos os cristãos. E eu queria dizer para você, não deixe que vozes humanas que não provêm de Deus apaguem o teu brilho, desanimem você, te façam calar. Deus te chamou e é só Ele que você deve satisfação. E é só Ele que pode dizer para você parar. Enquanto Ele estiver te dizendo continue, continue. Porque nós temos mulheres que foram exemplos para nós. As mulheres reformadoras, que embora não sejam lembradas nesta data, elas te servem de inspiração para não parar quando se tratar de vozes humanas impedindo o teu ministério. A segunda coisa que me marca muito com relação a essas mulheres, todas elas tinham muito conhecimento. Elas eram mulheres estudiosas. E elas não conheciam somente a palavra de Deus, a teologia, mas elas conheciam diversas línguas, elas conheciam astronomia, conheciam matemática, conheciam as ciências da época. Elas se empenhavam em se aprimorar cada vez mais. Olha só, o primeiro panfleto reformista foi escrito por Árgula e não por um reformador. Dittière aprendeu o hebraico e ela escreveu livros e até o prefácio de um dos sermões de Calvino. Olímpia, ela era fluente em latim e grego. Foi conhecida como a mulher mais culta da Europa no século XVI. Imagina isso, século XVI, onde mulheres eram proibidas de estudar e não podiam abrir a sua boca em público. E ela fez diversas traduções das escrituras sagradas. Pense nisso. Margarida de Navarra, foi dito dela, olha, ninguém sabe mais do que ela em toda a condução dos negócios do Estado, quanto dos mistérios da religião. Ela foi uma grande estadista. Ela superou em expectativa quando ela teve que governar uma comarca naquela época em que viveu. É uma história linda. Você precisa entender uma coisa. Deus te chamou. Deus te escolheu. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa se preparar. Você precisa se empenhar para que Deus possa te usar em todas as suas potencialidades. A gente precisa parar de achar que a escola dominical é suficiente em conhecimento para nós. A gente precisa parar de achar que a hora que eu sair do conhecimento, acabou o meu aprendizado. Você só está apenas pronta para começar. Você precisa buscar a leitura, o aprendizado, o conhecimento, extrapolar. Deus pede que você estude, que você se dedique a ser cada vez melhor em seu conhecimento, para que Ele tenha coisas cada vez mais prontas em você para poder te usar para abençoar a vida das pessoas. Eu fiz esse vídeo neste dia que se aproxima do dia da reforma, para que você se lembrasse, mulher querida, mulher em ministério, que não só nesta época, mas desde sempre, Deus chamou as mulheres para fazer efeito na vida das pessoas. E aquelas mulheres lutaram duplamente para serem ouvidas enquanto mulheres e para terem o evangelho ouvido e divulgado. Faça isso. Continue exercendo o seu chamado, a tua vocação, o teu ministério, porque é Deus quem pede, é Deus quem te chamou. Não se sinta tímida
ou não se sinta inibida ou constrangida. Mas se prepare, estude, conheça, avance, se aprofunde, para quando você abrir a boca, saia dela, não só pela unção do Espírito, mas o conhecimento que Deus trouxe a você. Vai nessa tua força, sábia mulher. E uma feliz celebração do dia da Reforma Protestante. Deus abençoe.